Hoje é o último dia de campanha para os candidatos à presidência dos Estados Unidos. Pelas pesquisas, o democrata Joe Biden tem grande vantagem sobre o republicano Donald Trump. O atual presidente fez campanha em 4 estados e tenta reverter a tendência. O tema do debate de hoje é: caso as pesquisas estejam certas, o Brasil deve mudar o discurso com o governo americano? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado mestre em Direito Penal. Olá, Bruno. Boa noite, seja bem-vindo. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Oi, Caio. Oi, Roberta, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite ao doutor Bruno, boa noite ao espectador da CNN. Muito obrigada pelas boas-vindas. Suas considerações iniciais, Caio. Vamos lá. Bom, vamos retomar então a pergunta em debate, né? Caso as pesquisas estejam certas, o Brasil deve mudar o discurso com o governo americano? Bom, claro que sim, né? Apesar da diplomacia ser uma questão de Estado e não de governo, é fundamental modular o discurso e a atuação política internacional conforme as lideranças eleitas e as suas respectivas agendas. No caso de uma eventual eleição democrata, isso se faz ainda mais necessário, tendo em vista que o presidenciável Joe Biden alegou categoricamente que não vê problemas em afastar a soberania brasileira sobre o território da Amazônia. Mas, no intuito de contextualizar um pouco a nossa discussão, eu pretendo usar esses meus argumentos iniciais para tecer algumas considerações sobre o preâmbulo da questão em debate, que condiciona o tema dentro da seguinte moldura: caso as pesquisas estejam certas. É fato incontroverso que a esmagadora maioria das pesquisas sinaliza a vitória de Joe Biden com uma ampla margem de vantagem, oscilando aí na casa dos 10 pontos percentuais. Também é fato que essas mesmas pesquisas se equivocaram de forma grosseira em 2016, quando as suas projeções também indicavam a derrota de Donald Trump para a ex-primeira-dama, ex-senadora Hillary Clinton. E os poucos institutos que apontavam a vitória de Trump, como o reconhecido Trafalgar Group, eles indicam a reeleição do atual ocupante da Casa Branca. E sempre vale reforçar que as eleições presidenciais americanas, elas não estão vinculadas aí à maioria dos votos em âmbito nacional, mas às maiorias contabilizadas em cada estado americano. Portanto, nem sempre o mais votado é o candidato vencedor, como se verificou tanto nas eleições dos anos 2000 quanto nas eleições de 2016. Então, esse sistema centenário que privilegia uma visão mais federalista para a escolha presidencial faz com que a corrida americana seja decidida por alguns poucos estados cuja preferência do eleitorado se alterna entre os 2 maiores partidos, os democratas, ora representados por Joe Biden, ou os republicanos, ora representados por Donald Trump. Assim, uma estratégia focada nesses battleground states, os estados de batalha, é fundamental. E no último ciclo eleitoral, as pesquisas erraram feio nas previsões estaduais, demonstrando aí sensíveis falhas metodológicas que não parecem ter sido superadas. Para ficar em um exemplo ilustrativo, após o primeiro debate presidencial, a CNN americana divulgou a sua Snap Poll, ou seja, uma pesquisa instantânea, indicando que 60% dos espectadores estavam convencidos que Joe Biden havia vencido a acalorada discussão. E esse dado ele foi repercutido sem ressalvas por uma série de veículos midiáticos, inclusive no Brasil. Mas entre os 568 eleitores entrevistados, 39% eram registrados como democratas e só 25% como republicanos. Ou seja, proporcionalmente, havia 56% de democratas a mais do que republicanos, o que torna os resultados dessa pesquisa bem menos representativos. E aqui cabe uma observação muito importante. Desde que o público seja informado com clareza sobre as predileções políticas do grupo pesquisado, não há problemas em conduzir esse tipo de levantamento, até porque a CNN americana é reconhecida por ter uma audiência mais progressista e por adotar uma linha editorial de oposição ao governo Trump. Tanto que na cobertura subsequente ao debate, 2 dos principais âncoras do canal se referiram da seguinte forma ao presidente americano. Vamos começar aqui pelo jornalista Anderson Cooper. Shameless, obesely immoral, not a decent human being. Então, em tradução livre, um sem vergonha, obesamente imoral, que não é um ser humano decente. Nessa mesma toada, o Don Lemon, que é afro-americano, afirmou com convicção: "He is a racist." Ele é um racista. E essa adjetivação contundente foi ao ar ao vivo em horário nobre, o que reforça que o público do canal é receptivo a essa visão social e política que, certamente, naturalmente, não representa a América como um todo.
né, com efeito, à exceção da Fox News americana, de sites noticiosos de inspiração conservadora e de alguns populares programas de rádio e até de YouTube, a imprensa americana como um todo, geralmente referida pelo Donald Trump como mainstream media, faz oposição sistemática ao atual presidente, chegando ao ponto de não repercutir graves e fundadas denúncias de tráfico de influência contra o filho de Joe Biden, né, que mesmo muito inexperiente, amealhou milhões e milhões de dólares no exterior, supostamente se valendo do seu parentesco com o então vice-presidente americano, que, ao que tudo indica, tinha conhecimento e ascendência sobre essas negociações. Na mesma linha, grandes corporações de internet, especialmente o Twitter, estão restringindo a divulgação desse tipo de conteúdo jornalístico, incluindo a matéria especial do New York Post, né, que denunciou com abundância de provas esses esquemas da família Biden. Não à toa, em audiência no Senado americano, o que foi um momento humilhante, né, para os CEOs, monopolistas e progressistas do Facebook, do Twitter e do Google, o Ted Cruz, né, senador do Texas, afirmou que essas gigantes da tecnologia representam, aspas, coletivamente, a maior ameaça à liberdade de expressão na América e a maior ameaça que temos para eleições livres. De qualquer forma, voltando aqui ao preâmbulo da questão em debate, que nós estamos analisando nesses argumentos iniciais, é possível que as pesquisas acertem, mesmo errando. E aqui eu me explico. Num país em que o voto é facultativo, opcional, pesquisas influenciam sobremaneira a disposição do eleitorado em comparecer às urnas. Tem muita gente que não se dispõe a sair de casa ou a enfrentar a burocracia de votar por correio se acreditar que essa é uma eleição perdida. E, paralelamente, pesquisas também influenciam o volume arrecadado pelas campanhas, porque os doadores mais pragmáticos, naturalmente, preferem apostar no cavalo vencedor, né? Essa tendência, ela se verifica nos dados financeiros do mês de outubro, divulgados pelos comitês das respectivas campanhas e compilados pela NPR, né, que é uma organização midiática sem fins lucrativos. Olha só, na primeira quinzena do mês passado, a campanha de Biden arrecadou nada menos que 130 milhões de dólares contra apenas 43 milhões de Trump. Isso impulsionou gastos astronômicos da campanha democrata, que gastou mais de 145 milhões de dólares em apenas 15 dias, contra 63 milhões de Trump. Ainda assim, o saldo positivo de Joe Biden, ou seja, o dinheiro disponível no caixa da campanha, ainda era de inacreditáveis 162 milhões de dólares, contra apenas 43 milhões de Trump. Pessoal, a gente está tratando aqui de uma diferença de 3 ou 4 vezes, favorecendo a candidatura democrata, que pode comprar caminhões de anúncios publicitários e propagandas na televisão, na internet, no rádio e na mídia impressa. Assim, considerando o impacto das pesquisas de opinião na motivação do eleitorado e na arrecadação das campanhas, a gente não pode classificá-las aí de forma simplista e superficial, como se elas fossem apenas retratos momentâneos da realidade. Na verdade, a pesquisa eleitoral modifica a realidade e, por isso, seus eventuais erros e metodologias falhas devem ser amplamente expostos e duramente criticados, já que esses equívocos podem alterar significativamente o resultado de eleições. A propósito, aí, em linhas gerais, esse fenômeno ele já foi observado há décadas, né, no trabalho do sociólogo americano Robert K. Merton, que cunhou a famosa expressão self-fulfilling prophecy, ou profecia autorrealizável em tradução livre. E o que é isso? Grosso modo, a profecia autorrealizável é uma previsão, né, que ao adquirir o status de uma crença ou de uma verdade factual, acaba se concretizando, mesmo que originalmente incorreta, né? Então, assim, mesmo que a vantagem do Biden não seja tão ampla como divulgado, esse dado reiteradamente reforçado pela mídia pode acabar influenciando o resultado eleitoral, confirmando a falsa previsão. É uma situação muito análoga à máxima atribuída a Goebbels, né, que é o ministro da propaganda nazista. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Então, feitas essas considerações sobre o viés da mídia e das pesquisas eleitorais, fica mais fácil endereçar a parte principal do nosso tema de hoje e especular aí sobre o que muda na relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos numa eventual vitória democrata. Bruno, suas considerações iniciais? Obrigado, Roberta. Caio, não te dei boa noite. Boa noite, minhas amigas, meus amigos telespectadores. Boa noite a vocês todos também. Eu vou focar a minha fala no tema hoje do debate. Eu não vou focar aqui em colocar em dúvida os dados apurados pela CNN aqui brasileira, tampouco a CNN internacional. Amanhã terminam as votações para as eleições presidenciais norte-americanas.
Diferente daqui do Brasil, em que as eleições acontecem em um dia, nos Estados Unidos as votações ocorrem por vários dias consecutivos e podem ser tanto presenciais quanto pelos correios. Já começaram, amanhã ela termina. É uma eleição diferente também na contagem dos votos. Como o Caio disse, cada estado possui um número de delegados que vão votar de acordo com a maioria dos votos naquele estado. Então, assim, uma vitória apertada em um estado grande, com muitos delegados, como Flórida ou Califórnia, vale muito mais, tem mais peso nas contagens do que as vitórias folgadas em estados pequenos, por exemplo. É por isso que, ao contrário do que ocorre aqui no Brasil, o candidato que recebe mais votos na apuração geral não é necessariamente aquele que ganha as eleições presidenciais. Ainda assim, segundo as pesquisas americanas, e aqui é quase unânime, segundo também a apuração dos votos já coletados, o Joe Biden tem uma expressiva vantagem em relação ao Donald Trump, que tem hoje poucas chances de se reeleger ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Mas ainda assim tem chance, não estamos cravando nada aqui. Para além da importância natural das eleições americanas, as presentes eleições, em especial, tem componentes que deixam o mundo de olhos abertos e trazem preocupações particulares para o Brasil. Esse sim é o tema do debate. Em primeiro lugar, falando agora sobre o mundo, emerge a grande preocupação sobre a não aceitação do resultado das urnas pelo candidato Donald Trump com o resultado das eleições. Ele falou isso hoje, rompendo uma tradição democrática norte-americana e se alinhando, inclusive, a uma estratégia muito comum dos governos populistas de extrema-direita ao redor do mundo. Essa preocupação ganha tons ainda mais dramáticos, tendo em vista o grande grau de armamento da população norte-americana. Todo mundo deve se lembrar, é muito comum ver nos comícios pró-Trump pessoas ostentando armas de alto calibre, fuzis AR-15, fuzis militares. Um outro aspecto que traz preocupação é esse clima político extremamente polarizado e incandescente na população norte-americana, que se iniciou com as marchas dos supremacistas brancos e neonazistas lá em Charlottesville, que deixaram algumas pessoas mortas e várias feridas. O segundo motivo, ele é um pouco mais simbólico. Donald Trump representa um símbolo da extrema-direita mundial e não faz questão de esconder os comportamentos extremados na sua relação com as pautas éticas, com os direitos humanos e direitos das minorias. O Trump em nenhum momento condenou, por exemplo, as marchas racistas americanas, mesmo confrontado diretamente sobre o assunto no primeiro debate presidencial, organizado, na verdade, ancorado por um repórter da Fox, que tem uma tendência pró-governo. Foi um debate, inclusive, que ilustrou em todos os sentidos, o comportamento agressivo e desrespeitoso com seus adversários políticos por parte do presidente Donald Trump, o que sempre ele fez questão de levar até as últimas consequências, inclusive, não só com jornalistas, mas com líderes políticos de outros países. O exemplo disso foi a carta ao presidente da Ucrânia exigindo provas contra o filho do candidato Joe Biden, o Hunter Biden. Sem falar, né, claro, dos inúmeros ataques e ofensas ao governo e ao povo chinês. O povo americano vai dar uma resposta sobre esses comportamentos nas urnas. Essa é uma resposta importante para o mundo. Para o Brasil, agora vindo ao debate, são dois aspectos que chamam a atenção nessas eleições. O primeiro é o julgamento nas urnas dessa política negacionista do Trump no combate ao coronavírus. Os Estados Unidos experimentaram uma política tão desastrosa quanto a brasileira, com a diferença de que lá o Trump recuou em relação a certos pontos, como o uso da cloroquina, que restou abandonada como política pública após os estudos definitivos sobre a sua ineficácia. Nem o Trump se arriscou a usar cloroquina quando contagiado pelo novo coronavírus. Aqui, o Bolsonaro continua insistindo no seu uso. O segundo aspecto tem a ver com o estreito alinhamento do governo Bolsonaro com as políticas do Trump. E aqui um detalhe importante a ser salientado. O Brasil tomou uma posição extremamente perigosa. Se alinhou a um político e não a uma nação. O alinhamento maior ou menor com uma nação traz consequências econômicas e política internacional faz parte disso. Mas o Brasil acabou nesse alinhamento dando as costas para a União Europeia e para a China nos últimos anos, prestigiando uma aliança estratégica com o governo Trump. E vale lembrar que a China e a União Europeia respondem juntas pela importação de 50% dos produtos do agronegócio brasileiro, enquanto os Estados Unidos todo não chega a 8%.
Por isso, o movimento já seria um pouco temerário, mas, novamente, a aliança não foi feita só com o país, foi uma aliança com o governo. E a prova disso foi a declaração do excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro, agora no dia 20 de outubro, de que, abre aspas, espero que, se for a vontade de Deus, comparecerei à posse do presidente brevemente reeleito nos Estados Unidos. Não preciso esconder isso. É do coração. O Bolsonaro escolheu o lado de um político estrangeiro. Escolheu o lado do seu ídolo, pelo qual esperou em pé 1 hora para um encontro de 17 segundos, no qual ele disse I love you. Fez uma escolha que não precisaria e que não deveria ter sido feita. E o pior de tudo, uma escolha pelo lado que, ao que tudo indica, sairá derrotado das eleições americanas. E quem vai pagar a conta por essa idolatria é o povo brasileiro. Caio, começa o debate. Claro, vamos lá. Bom, só antes de tudo um esclarecimento, né? Eu nunca coloquei os dados da CNN americana em dúvida, pelo contrário, né? Os âncoras da nossa matriz americana, eles usavam sempre a expressão, aspas, Democrat-leaning audience, ao se referir à dita pesquisa, né? A minha crítica, ela foi voltada aí à repercussão desse dado, né? Ou seja, a própria CNN americana reconhecia que a audiência era predominantemente democrata, né? E o grupo de amostragem ao qual eu me referi, né, eu extraí de uma matéria publicada no site oficial da própria emissora. Então, eu peço a gentileza aí ao Dr. Bruno que evite distorcer as minhas falas. Bom, sobre o alinhamento do presidente Bolsonaro ao presidente Donald Trump, esse alinhamento rendeu frutos ao Brasil, isso desde a primeira visita, né, que foi classificada por internacionalistas, né, especialistas em relação internacional, como a visita mais produtiva de um líder político brasileiro aos Estados Unidos, né? Depois eu posso trazer aqui algumas citações sobre essa visita, que rendeu uma série de tratados, de acordos, à base de Alcântara, lá na Amazônia, uma série de coisas. De novo, essa terminologia extrema-direita ela é muito inapropriada, porque o extremo pressupõe a violência, né? Então, a transgressão dos meios democráticos. E o que a gente vê, na verdade, no presidente Donald Trump é justamente a defesa do rule of law e do law and order, né, da lei e da ordem, ou seja, vai na contramão disso. Na verdade, quem se recusa a condenar, né, todas as rebeliões, a depredação e o vandalismo das manifestações são os líderes do Partido Democrata, que não reconhecem nem fenômenos óbvios aí como a cristofobia. Basta lembrar que tanto Obama quanto Hillary Clinton se referiram a cristãos massacrados, né, no Sri Lanka como adoradores da Páscoa. E só para fechar, Roberta, é uma mentira que o presidente americano não condenou grupos supremacistas brancos, né? Inclusive, isso faz parte de um método horrível, né, de jornalismo, no qual você exclui uma parte da citação, né? E ele não só condenou, como no dia seguinte ao debate em questão, né, e em coletiva de imprensa, ele reiterou que ele não defende e que ele abomina qualquer grupo taxado aí como white supremacists, que são grupos racistas. Bruno, com você. Caio, em relação à pergunta que foi feita expressamente para o presidente Donald Trump no debate, sobre se ele condenava esses atentados, ele disse, Proud Boys, que é o nome de uma organização, fiquem stand up, stand still, retraiam, fiquem na sua. Foi isso que ele disse. Eu não disse nada disso. E começou a falar sobre o que aconteceu nas movimentações que sucederam esse acontecimento em Charlottesville. Ele não condenou, e isso saiu, inclusive, no site da CNN. Eu posso trazer aqui a referência. Quando eu disse, Caio, que eu não ia falar sobre a questão de debates, não estou colocando palavra na sua boca nem distorcendo, nada do tipo. Eu simplesmente disse que não iria falar sobre se as pesquisas são acuradas ou não, se elas são tendenciosas ou não. Acho que esse não é o tema do debate, simples assim. Não quero colocar nenhuma palavra na sua boca, eu só não quero debater aquilo que não é o tema do debate de hoje. O tema do debate de hoje é saber se a eleição de Joe Biden pode fazer mal ou pode fazer bem para o Brasil. E eu começo trazendo novamente ao debate, dizendo que do ponto de vista diplomático, é claro que Joe Biden, se eleito, não vai romper relações diplomáticas com o Brasil, mesmo tendo acontecido um ato que é muito atípico na diplomacia internacional, que é um presidente de uma nação estrangeira declarar a sua preferência por um candidato numa eleição.
Isso é algo que passa de todos os limites de política internacional. Ainda assim, não haverá algo como o fechamento da embaixada norte-americana aqui no Brasil, claro que não. Os Estados Unidos não pode fazer isso, os Estados Unidos têm interesses aqui no Brasil. No entanto, nós podemos ver o arrefecimento de certas políticas internacionais que já foram anunciadas pelo candidato a presidente, pelo vice-presidente, ex-vice-presidente Joe Biden, quando ele falou das políticas ambientais, quando ele falou da questão da Amazônia. Mais uma vez, nós debatemos várias vezes aqui, isso não se trata de uma questão de soberania, isso se trata de uma questão de direitos internacionais. Existem regras internacionais, essas regras internacionais multilaterais compõem algo que se chama de soft power, que são certas cordas que podem ser puxadas com mais ou menos intenção. E Joe Biden, se implementar de fato essas políticas internacionais ambientais, pode trazer consequências graves para o Brasil. E o agronegócio do Brasil já entendeu isso. O agronegócio do Brasil já foi buscar ao governo federal, já foi buscar ao vice-presidente medidas que possam ser implantadas para que não sofram sanções internacionais, o que é muito diferente de intervenções, como os Estados Unidos gosta de fazer bastante, inclusive os democratas. Bruno, já vamos para as suas considerações finais. Já passou rápido mais uma vez. Portanto, essas eleições, Roberta, amanhã elas trazem sim uma grande preocupação para o mundo. Essa própria plataforma do presidente Jair Messias Bolsonaro, esse próprio esticar de corda, esse limite do quanto se pode ser inapropriado, do quanto se pode quebrar toda essa liturgia política que sempre existiu em um cenário internacional, vai estar em jogo. Vamos lembrar que o presidente da República aqui do Brasil também chegou a fazer insinuações sobre a esposa do presidente da França. E isso é um comportamento que não se imaginava anos atrás, antes desse advento, antes desse fenômeno Donald Trump no mundo. Nós esperamos aqui que seja uma eleição pacífica e que não vejamos cenas como nós vimos recentemente nos Estados Unidos. Os ânimos estão muito acirrados e espero que a eleição seja uma eleição limpa e que o resultado seja respeitado, seja lá quem ganhe essas eleições. Seus argumentos finais, Caio. Bom, todo mundo tem direito à sua própria opinião, não aos seus próprios fatos, né? Então é fundamental fazer uma correção de um erro aqui do meu debatedor, o Dr. Bruno. Por favor. O Donald Trump nunca disse stand up, stand still. Na verdade, ele usou outros phrasal verbs. Ele falou stand by, stand back, ao ser perguntado pelo jornalista se ele não falaria stand down. Então, na verdade, o Trump fez uma confusão muito similar à que o doutor fez. Naturalmente, ele fala a língua, a sua primeira língua é o inglês, então, no caso dele, é bem pior. Mas, assim, ele nunca falou stand up, stand still. E, no dia seguinte, ele esclareceu. Inclusive, sobre a frase de Charlottesville, como eu disse, ele disse o seguinte, nos dois lados, né, de manifestações sobre a derrubada de uma estátua, né, havia pessoas íntegras, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E a frase seguinte é óbvio que eu não estou me referindo a supremacistas brancos. E aí, convenientemente, a grande imprensa excluiu essa última frase. E, de novo, né, eu acho que a eleição democrata, ela não vai ter grandes impactos porque a gente consegue modular o discurso. Até porque os Estados Unidos têm um interesse enorme em que o Brasil não se aproxime da China, que já é o nosso maior parceiro comercial. Então, dessa forma, de novo, dentro daquela máxima do estadista francês Talleyrand, nações não têm amigos, nações têm interesse. E tanto o Itamaraty, o governo brasileiro, quanto o governo americano, seja ele qual for, entendem isso e vão continuar operando dentro de uma certa normalidade, independentemente de predileções políticas.